Após a Revolução Gloriosa de 1688 para 89, a Inglaterra passou por transformações profundas que moldaram sua trajetória política, social e econômica, consolidando-a como uma das grandes potências mundiais nos séculos seguintes. Esse evento que, depois, o rei Jaime II colocou no trono Guilherme III de Orange e sua esposa Maria II, marcou o fim do absolutismo na Inglaterra e o início de uma monarquia constitucional com poderes limitados pelo parlamento. Um dos principais e mais significativos desdobramentos da Revolução Gloriosa foi a Declaração de Direitos, a Bill of Rights, de 1689. Esse documento estabeleceu limites ao poder real, garantindo ao parlamento o controle sobre a criação de leis, a cobrança de impostos e a manutenção de um exército permanente. Além disso, assegurou direitos individuais, como a liberdade de expressão e a proteção contra punições cruéis, consolidando os princípios do Estado de Direito, algo importantíssimo para estruturar as nossas próprias organizações atuais. A monarquia passou a ser vista como um cargo condicional, sujeito ao cumprimento de leis e ao respeito às instituições parlamentares. Essa mudança fortaleceu a estabilidade política e reduziu os conflitos internos que haviam marcado o século XVII, como a Guerra Civil Inglesa. Com o poder real limitado, o parlamento tornou-se o centro da vida política inglesa. Ao longo do século XVIII, desenvolveu-se um sistema partidário embrionário, com a formação de dois grupos principais: os Whigs, que defendiam maior poder para o parlamento e a expansão comercial, e os Tories, mais conservadores e favoráveis à autoridade real e à Igreja Anglicana. Essa dinâmica partidária foi fundamental para a consolidação de um governo representativo e para o desenvolvimento de práticas democráticas. A estabilidade política proporcionada pela Revolução Gloriosa criou um ambiente propício para o crescimento econômico. A Inglaterra iniciou um processo de expansão colonial, consolidando seu império ultramarino. A Revolução Industrial, que se fundamentou principalmente na segunda metade do século XVIII, foi em grande parte impulsionada por essa estabilidade interna e pela acumulação de capital proveniente do comércio colonial. Além disso, o Banco da Inglaterra foi fundado em 1694, estabelecendo um sistema financeiro moderno que facilitou a captação de recursos para investimentos e guerras. A Inglaterra tornou-se uma potência naval e comercial, rivalizando com outras nações europeias como a França e a Holanda. Outro marco importante foi o Ato de União de 1707, que uniu a Inglaterra e a Escócia, formando o Reino da Grã-Bretanha. Essa união eliminou barreiras comerciais entre os dois países e fortaleceu a posição da Inglaterra no cenário internacional. A Escócia manteve seu sistema legal e religioso, mas o parlamento escocês foi dissolvido e seus representantes passaram a integrar o parlamento britânico em Londres. A questão da sucessão ao trono também foi resolvida após a Revolução Gloriosa. O Ato de Estabelecimento de 1701 determinou que apenas protestantes poderiam herdar o trono, excluindo definitivamente os católicos. Com a morte da rainha Ana em 1714, a coroa passou para a Casa de Hanover, com a ascensão de Jorge I. Essa mudança marcou o início de uma nova era em que os monarcas passaram a ter um papel ainda mais cerimonial, enquanto o poder executivo era exercido por ministros e pelo primeiro-ministro. A Revolução Gloriosa também teve reflexos na cultura e no pensamento intelectual. O iluminismo inglês, influenciado por filósofos como John Locke, que defendia os direitos naturais e o contrato social, ganhou muita força nesse período. Locke, aliás, foi um grande defensor da Revolução Gloriosa e suas ideias influenciaram não apenas a Revolução Inglesa, mas também movimentos revolucionários em outras partes do mundo, como a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa.
Em suma, a Revolução Gloriosa foi um divisor de águas na história da Inglaterra. Ao estabelecer uma monarquia constitucional e fortalecer o parlamento, ela criou as bases para um sistema político estável e representativo. Esse novo arranjo permitiu que a Inglaterra se tornasse uma potência global, impulsionando sua expansão colonial, sua revolução industrial e sua influência cultural e intelectual. Os efeitos desse período ainda ressoam na política e na sociedade britânica até os dias atuais. Aproveite agora para assistir os outros vídeos relacionados, mas também se inscreva, curta e comente o vídeo. Sua interação é muito importante para nós.